Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Pérolas Preciosas, que tem por objetivo extrair lições importantíssimas do texto que vamos ler e comentar. Por que valorizamos isto? Porque o ensino espiritual influencia a nossa mente, treina o nosso cérebro para agir e reagir de forma positiva, correta, e isso nos leva a uma vida mais saudável em todos os sentidos. Portanto, fique conosco até o final, dê o seu like e diga-nos o que você pensa a respeito do assunto que vai ser abordado e, se você achar relevante, compartilhe com outras pessoas. Nós vamos ler o texto registrado em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38, que começa falando sobre uma tremenda confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E aqui nós vamos ver Jesus predizendo a sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. E Jesus agora fala sobre tomar a sua cruz. Cada um tomar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus começou a fortalecer seus discípulos quanto ao que viria em seguida, os acontecimentos que estavam, por chegar até eles. E, em primeiro lugar, ele quis que eles entendessem quem ele era.
sua verdadeira identidade. Ele elevou a Pedro a uma maior estatura, né? E seu testemunho e força ajudariam a igreja em perseguição após a morte do Senhor Jesus. Então veja, Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua morte e a sua partida, a sua ressurreição, né? E então ele estava aí dando as orientações, esclarecendo aos discípulos que ele morreria, mas ressuscitaria. E, primeiramente, Pedro precisava tornar-se um homem de fé em Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Conhecer a identidade de Jesus como o Cristo torna-se ponto central no Evangelho até os nossos dias. Não é diferente hoje. Só é crente aquela que tem a Jesus como seu Salvador e Senhor. Nas escolas dos fariseus se ensinava sobre a transmigração das almas e também sobre a reencarnação. Então, para eles, o espírito de João Batista poderia vir sobre Jesus, deslocando o espírito de Jesus, por assim dizer. E isso seria um caso de possessão, né? Um espírito possuindo outro. Mas também de transmigração da alma para um novo corpo. Os antigos acreditavam que as pessoas que morriam morte violenta, como João Batista, né, morreu, enviavam seus espíritos para que se tornassem guias poderosos de algumas pessoas vivas, né? Então eles iam procurar ajudar ou guiar alguém que estivesse vivo. O Novo Testamento não ensina sobre reencarnação, sobre essa transmigração de alma, pois os remidos, os salvos, quando morrem, são levados para o céu. E Jesus deixou bem claro que não há contato entre vivos e mortos. O povo errou sobre a identidade de Jesus. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o genuíno Messias e Salvador para o povo de Israel e depois para toda a humanidade. Pedro, em sua resposta, foi iluminado, né, por Deus e alcançou alto nível de fé em Jesus. Nós podemos adquirir conhecimento através da experiência pessoal, através do estudo intelectual e através da revelação, do conhecimento revelado que vem aí através, né, do Espírito Santo, e isso é um conhecimento de uma profundidade muito maior. Esse é o conhecimento mais profundo que um ser humano pode receber aqui na Terra. É receber o conhecimento que vem pelo Espírito Santo. Porém, a revelação que vem de Deus, né, através de pensamentos, de visões, sonhos, nós sabemos então que é o nível mais profundo. Hoje temos o Espírito Santo habitando no crente da nova aliança para guiá-lo na dimensão espiritual. Pedro entendeu que Jesus era o Messias e que Jesus queria, Jesus queria que isso ficasse em segredo por um tempo, para não antecipar o final cruento,
através da sua morte na cruz, porque Jesus tinha um cronograma, Jesus, tinha passos a dar e também muito ensino a transmitir, e ele não poderia antecipar sua morte. Jesus conhecia sua missão e aceitou seus sofrimentos, mas também previu sua ressurreição. Jesus era plenamente guiado pelo Espírito Santo. Ele sabia que os judeus jamais aceitariam a ideia de um Messias que fosse um servo sofredor, sobretudo a ideia de um Messias crucificado. Isso era contrário a tudo quanto eles esperavam do Messias. Eles aguardavam por um Messias que triunfaria sobre o Império Romano. Jesus obedeceu fielmente à missão que lhe foi conferida pelo Pai Celestial. Não recuou diante do sofrimento que experimentou. E Pedro, levado pelas emoções, rejeitou a ideia do sofrimento para o Messias. Um momento antes, Pedro havia falado pelo poder da revelação do Espírito Santo e logo depois deixou-se levar por sua humanidade, rejeitando qualquer ideia de sofrimento para Jesus. Nós podemos nos mover nas duas esferas simultaneamente, Um momento você está totalmente iluminado pelo Espírito Santo, recebendo revelação do Espírito Santo, e logo depois aí damos ouvidos à nossa própria voz, ou até mesmo as sementes, os pensamentos do inimigo que são lançados em nossas mentes. Podem ser, Jesus venceria o pecado da raça através de sua morte e morte de cruz. Jesus venceria a morte pela ressurreição. A morte era para pagar o preço pelo pecado. A ressurreição era para conquistar a vitória sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte física. Seu sofrimento traria o poderoso resultado da salvação para todos os pecadores que crescem nele. À semelhança de Jesus, a igreja também pode passar por sofrimentos, perseguições e martírios, mas tudo isso envolve apenas o corpo material. Jamais atingirá o nosso espírito e alma. Em toda a história da igreja, houve discípulos que sofreram, que morreram, que foram martirizados em nome de Jesus. Ser discípulo de Jesus pode significar perseguição e morte física. Jesus confiou no Pai durante a prova. Assim também nós devemos confiar. O incidente em que Jesus repreende a Satanás e não diretamente a Pedro deixa-nos claro que o inimigo pode lançar e lança pensamentos em nossa mente e que precisamos discerni-los rapidamente para não sermos instrumentos para espalhar o engano, a mentira. Se Jesus evitasse o sofrimento da cruz, a humanidade toda continuaria sem salvação. É natural que Pedro se preocupasse com a segurança de Jesus, mas não poderia interferir nos planos do Pai para Jesus e para a humanidade. Não podemos fazer parte do jogo sujo de Satanás. Pedro foi um inocente útil
para Satanás, tão oposto ao Pedro iluminado pelo Espírito Santo. Jesus mostra que seu discípulo precisa ser totalmente abnegado, disposto ao sacrifício total de si mesmo por causa do seu nome e pela causa do Evangelho. Jesus é o nosso exemplo maior de homem sofredor por uma causa de resgate da humanidade caída no pecado. O discipulado cristão é altamente exigente, mas os crentes se consolam ao olhar para Jesus e seu sofrimento por nós. O cristão pode perder a vida física, mas jamais perderá a vida eterna, que está em seu espírito recriado, que é o nosso ser real, verdadeiro. E a salvação que temos em nosso espírito recriado não se pode comparar com todas as riquezas deste mundo perecível. A pérola preciosa que temos neste texto lido é: coloque seu coração nos interesses de Deus e não do ser humano. Cuidado, importa mais ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco, e não meramente vozes que estão falando aí, muitas vezes até mesmo por espíritos demoníacos. Então, ande na intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, com a palavra de Deus. Conheça bem a palavra de Deus para você não ser enganado. Que Deus te abençoe ricamente.